Nos últimos dois vídeos, nós falamos sobre o que é depressão, os conceitos e estrutura básica para que você tivesse uma compreensão completamente ampla, didática, fácil e coerente do que é depressão. E também falamos sobre as principais formas de tratamento que raramente você tem acesso às explicações de como funciona, de como os terapeutas aplicam metodologias diversas para tratar o mesmo problema. Bem, se já falamos do que é depressão e das suas principais formas de tratamento, neste vídeo nós vamos falar sobre os principais sintomas da depressão e vamos explicar quais as razões e quais as lógicas para que estes sintomas existam. É muito comum as pessoas referirem ou remeterem a alguém que tem depressão como sendo uma pessoa sem força de vontade, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa sem vontade de fazer nada na vida. De fato, a ausência de força de vontade, a falta de disposição, a falta de coragem para a vida é uma das características ou um dos sintomas da depressão. E eu gostaria que você tivesse em mente o tempo todo uma informação. Como já falamos em outros vídeos, depressão não é doença. Nós discordamos veementemente desta classificação. Esta é uma classificação que serve apenas a interesses de indústrias farmacêuticas, que, aliás, serve-se desses conceitos distorcidos de que depressão seria doença, simplesmente para que sejam prescritos medicamentos para que você continue sofrendo. Nenhum medicamento, absolutamente nenhum medicamento prescrito para depressão é capaz de tirar você da depressão. Nenhum medicamento é capaz de curar você da depressão. Tenha isso em mente. E por quê? Porque depressão não é doença, como vimos repetindo continuamente. Em cada vídeo, nós vimos falando o tempo todo, depressão não é doença. Depressão é um transtorno emocional ou um transtorno comportamental com profundos prejuízos sintomáticos, com profundos prejuízos à sua vida diária. Ou seja, é um transtorno emocional que tem alterações comportamentais danificando a sua vida, trazendo prejuízo à sua vida. Mas vamos à estrutura lógica, que isso é muito importante, para que você entenda quais são os principais sintomas e por que eles existem. O principal deles é continuamente referido em consultório: eu não tenho força para viver, eu não tenho alegria de viver, eu não tenho coragem de viver. Ou seja, viver é doloroso. Qual é a lógica disso? A lógica disso se estrutura no que já falamos em outros vídeos. A pessoa que sofre de depressão, ela sofre de excesso de pressão. Imagine que você está caminhando e acorda pela manhã e se defronta com um prejuízo emocional grave, alguma situação muito dolorosa. Aquilo fica registrado em você, você não pode fazer nada e você tem que seguir. Imagina que isso é um peso, isso vai pressionando, vai tirando tua alegria de viver. Você teve uma decepção amorosa, você perdeu alguém que você ama, você foi traído, você sofreu uma queda financeira muito forte, enfim, algo muito doloroso. Passa algum tempo, você sofre outra, e outra, e outra, e outra. Ora, se isso fosse algo que ficou esparso no tempo, aconteceu uma coisa um ano, 5 anos depois aconteceu outra, 5 anos depois aconteceu outra, talvez não doesse. O problema é que o seu inconsciente, ele não tem essa linha temporal. O seu inconsciente, ele não tem essa linha contínua de tempo. Não, o seu inconsciente, ele é atemporal. Significa o seguinte, que o que aconteceu com você com 5 anos e não foi emocionalmente dissolvido, reprocessado, dissolvido, superado, vai se somar com qualquer outra coisa que você tiver na vida. E imagine que com 10 anos você sofreu outra grande dor emocional, e com 15 outra, e com 20 outra. Ou seja, todas essas dores vão se somar. Mais do que isso, vão se potencializar. E vão ficar o tempo todo girando continuamente dentro de você. E o que vai acontecer? Você vai começar a se sentir tão pressionado. A vida é tão difícil porque você está carregando tanta dor
que você não tem mais alegria de viver. E quando você não tem alegria, você não tem motivação, tudo é difícil. Fica muito difícil viver assim. Perceba que o tempo todo nós estamos tentando mostrar a você que não é uma doença que está causando isso. É apenas o somatório de tudo que você viveu. E foi doloroso e você está carregando com você. Mesmo que você diga, mas Jair, isso já aconteceu há 10 anos, há 15 anos. Eu nem lembro direito. É verdade, você não lembra. Você não lembra porque você lembra com o seu consciente. Mas o seu inconsciente registra absolutamente tudo. E a partir daí, todas as vezes que você passar por situações levemente parecidas com aquilo que você viveu, você vai ter a reativação daquelas dores. E muitas vezes isso acontece continuamente. Um outro sintoma muito comum das pessoas é reclamarem que não tem otimismo para a vida. São pessoas que veem a vida de forma muito cinza, sem cores, sem alegria. Novamente, a estrutura lógica da depressão explica muito bem isso. Por quê? Se você sofreu uma série de dores, frustrações, desilusões e perdas, qual é a alegria que você tem para sair sorrindo, para acreditar na vida, acreditar nas pessoas se você foi traído, acreditar no futuro se de repente você acordou num dia e perdeu seu pai, sua mãe ou seus irmãos ou alguém que você ama de forma violenta ou abrupta? A percepção acaba sendo de que o futuro traz coisas ruins. Então a pessoa começa a temer o futuro ou a olhar o futuro como algo que não é bom, que não traz alegria. Aliás, é muito comum a pessoa que sofre de depressão se queixar que toda vez que pensa no futuro fica angustiada. E se fica angustiada é porque ela foi condicionada mental e emocionalmente a entender que o futuro traz dor. Há mais alguns outros sintomas, mas dentre todos os outros que nós poderíamos citar, eu gostaria de enumerar apenas mais dois. Um é uma consequência muito comum da depressão. É quando as pessoas começam a sentir dores no corpo. Muitas vezes é dado a estas pessoas um diagnóstico de fibromialgia, por exemplo. São nomes assustadores, às vezes até inusitados, que na verdade escondem uma coisa. Não se sabe por que você tem aquilo que você foi diagnosticado. É muito comum a correlação entre depressão e fibromialgia, por exemplo. É muito comum a correlação entre depressão e artrose, artrites e etc. E por que isso ocorre? Porque o seu corpo ele tende a absorver as suas dores emocionais. Imagina que há uma pressão continuamente dentro de você. Todas as dores que você sofreu ao longo da vida. Isso fica o tempo todo explodindo dentro de você, no seu inconsciente. Numa verdadeira compulsão cíclica. Compulsão cíclica à repetição das suas dores. Continuamente você se lembra das dores que sofreu, do que aconteceu com você, do quanto foi doloroso, etc. E aí, chega um momento em que seu corpo não aguenta mais. E ele começa a absorver esse sofrimento e essa angústia, e você começa a ter dores no corpo todo. Na verdade, o que ocorre é que o corpo está simplesmente tentando lidar com aquela dor emocional. E se você não consegue entender isso, eu posso dar um exemplo bem simples. Quando você tem uma discussão violenta ou tem um desentendimento muito grave, qual é normalmente a consequência? A maioria das pessoas referem uma dor de cabeça. Ora, dor de cabeça é uma psicossomatização do evento. Então, o que acontece é que o seu corpo vai procurar puxar como uma esponja aquela energia dolorosa que fez com que você se sentisse tão mal. Se isso está bem claro agora, eu quero partir para uma outra coisa. Eu quero te explicar o que é angústia. Porque angústia é algo que muita gente tem.
Talvez você nunca tenha notado. É muito comum as pessoas se espantarem quando eu pergunto: você sofre de angústia? E muita gente se questiona e fala: angústia, uma sensação ruim no peito? É, exatamente. Angústia, uma sensação ruim no peito. Outras pessoas referem-se à angústia como um aperto aqui na garganta, no pescoço. Outros como uma sensação de que alguma coisa vai acontecer de ruim. Outros ainda referem-se ou definem a angústia como uma sensação contínua, ininterrupta, de um peso nas costas ou um frio na barriga. Todos esses sintomas são sintomas representacionais da angústia. E a angústia é um sintoma da depressão. Eu não quero complicar muito sua vida, mas eu só quero que você entenda. Depressão é o somatório de todas as coisas que vêm pressionando você emocionalmente. A depressão, ela traz angústias. E é importante que você lembre, depressão é um transtorno emocional sintomático, ou seja, o diagnóstico é baseado na quantidade e na intensidade dos sintomas que esse transtorno, não é doença, que esse transtorno causa em você. Esse transtorno tem sintomas. Entre esses sintomas, nós temos sensação de tristeza, falta de força de vontade, falta de alegria, como nós vimos detalhando neste vídeo, e dores corporais, verdadeiras câimbras ou dores crônicas, dores contínuas. São todas elas geradas pela depressão. São sintomas da depressão. E, adicionalmente, existe a angústia. Angústia é uma sensação que vai variando de acordo com o que você vive, com as situações que você está enfrentando a cada dia. Se você passa por um momento de estresse, essa angústia aumenta. Se você está mais calmo e mais tranquilo, a angústia diminui. Mas sofrer de angústia, ter angústia, carregar angústia no corpo é um sintoma muito grave de depressão. Por quê? Porque a depressão pode ser classificada em vários tipos de acordo com os seus graus de intensidade. E nós podemos estabelecer 2 ou 3 depressões, como a depressão funcional, aquela em que você está funcionando no dia a dia, a depressão leve, se é que existe depressão leve, eu não concordo com isso, mas é uma classificação, e temos uma depressão chamada depressão grave, a mais profunda, a que incompatibiliza, a que traz mais transtorno para a sua vida, ou transtornos mais graves para a sua vida. Ora, essas depressões ou essas classificações de depressões, na verdade, elas são baseadas em intensidades. E essas intensidades são sintomatológicas. Resumindo tudo, o que acontece é: se você sofre de angústia, você sim é muito provavelmente um portador de depressão. E se você está portando depressão na sua vida, você começa a diminuir tua qualidade de vida, a diminuir tua alegria de viver, a diminuir teus horizontes, a diminuir a força de vontade de construir as coisas. E muitas vezes você começa a reduzir os seus horizontes, reduzir as suas metas de vida, você começa a reduzir até mesmo os seus movimentos. Essa é uma das outras consequências da depressão. Então, eu gostaria agora de resumir tudo para que você tenha uma boa percepção da depressão. Depressão é um transtorno emocional que tem consequências danosas à sua vida. Os sintomas que você sente causados pela depressão, eles têm uma base lógica. Se você sofreu dores no passado, o teu inconsciente mantém essas dores vivas, ativas, continuamente. Fica rodando como um software continuamente dentro de você. Isso vai te trazendo muita tristeza. E tristeza traz falta de força de vontade, falta de alegria para viver. Passando a ter isso de forma crônica, de forma diária, chega um momento que teu corpo não aguenta mais e começa a absorver essa tristeza e você começa a ter dores no corpo.
classificam-se de diversas maneiras essas dores como novas doenças, quando na verdade são apenas sintomas da cronicidade de um tempo muito elevado da depressão que você está sentindo. Além desses sintomas de dores, há um sintoma que você precisa prestar atenção, é o da angústia. Se você tem uma sensação ruim no peito, uma sensação de aperto, de tristeza, ou uma sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, ou uma sensação de medo contínua, ou um aperto na garganta, tudo isso pode ser entendido como características da angústia, e a angústia está ligada à depressão. Se você está com esse quadro, busque ajuda. E lembre-se, se você não assistiu ainda, assista nossos outros vídeos, que você vai entender muita coisa. E você vai entender, acima de tudo, que, como nós temos batido fortemente, depressão não é doença, depressão é apenas um transtorno comportamental derivado de um somatório de dores emocionais acumuladas, ou seja, quem sofre de depressão sofre de excesso de pressão. É preciso que você entenda que a depressão tem lógica e, se tem lógica, ela tem tratamento adequado e você pode ficar livre de uma vez por todas da depressão. E olha, não estou te falando isso de forma aleatória e irresponsável. Eu estou te dizendo isso baseado nas respostas que nós temos aqui com os nossos clientes. São centenas de casos e depoimentos de pessoas que estão livres da depressão definitivamente, simplesmente porque tudo é uma questão de lógica, bom senso e tecnologia adequada de um tratamento bem aplicado. Vemos você no próximo vídeo. Um grande abraço.